Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos fazer uma análise hoje da partida do Flamengo de ontem, do sentimento que ficou. Vamos analisar também a questão do jogo do Vasco e do Corinthians, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. E também fazer uma análise do elenco do Flamengo para a próxima temporada, ver, ao meu ver, quem deveria sair, quem deveria ficar. E é isso aí. Antes eu quero pedir a você, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, compartilha com quem você sabe que gosta de esportes. Aqui a gente tem react sobre todos os esportes, análises, comentários e tudo relacionado aos esportes. Beleza, galera? Vamos começar falando sobre o jogo do Vasco e do Corinthians. Foi um jogo truncado, o Corinthians não aproveitou a oportunidade que teve jogando em casa. Era para fazer o placar. Ao meu ver, o Vasco jogou muito bem fora de casa. O moleque Ryan joga muita bola, cara. Muita bola. Para mim, o Corinthians ele foi um time pouco produtivo, ainda mais jogando na frente da sua torcida, que ele é acostumado a encurralar os seus adversários. E fica tudo para o jogo de volta, cara. O meu placar real, cara, eu não sei. Para mim vai ser 1-0. Eu acho que pro Vasco, mas eu sei da força que o Corinthians tem e pra mim esse jogo tá 50-50. Eu vou colocar 1-0 pro Vasco por conta do fator campo, mas na verdade eu acho que vai dar um 50-50, vai acabar empate e vai pros pênaltis. Beleza, galera? Agora vamos falar um pouco da sensação que fica após essa derrota no Mundial de Clubes, no Intercontinental, melhor dizendo. Eu estava comentando hoje com alguns amigos e com outras pessoas que o sentimento que fica é que teve tão perto, cara. Se o Flamengo tivesse perdido o jogo no tempo regulamentar, eu acho que a gente não ficaria com esse sentimento tão... de ter chegado tão perto, sabe? E ao mesmo tempo, eu conversando com um amigo, eu disse, cara, não se sintam derrotados. Não se sintam derrotados. O Flamengo ganhou tudo que estava ao seu alcance. Tá? Perdeu a Copa do Brasil porque ele escolheu abrir mão da Copa do Brasil. Mas enquanto não aconteceu a final, o Flamengo ainda é o atual campeão. Mas o Flamengo, ao meu ver, fez um bom entendimento, um bom planejamento. Foi focar no brasileiro. É uma vergonha um time como o Flamengo, com o elenco que tem, o investimento que tem, não disputar a sério o Brasileirão. Sempre que chegava nas fases finais dos mata-matas, o Flamengo sempre optava pelos mata-matas e negligenciava o Brasileirão. E aí, cara, o Flamengo ganha tudo. Ganha o Brasileiro, Recopa, Supercopa, Libertadores, Carioca. E é o segundo lugar para o melhor time do mundo. Eu ainda acho que é uma disputa desigual. E não estou falando isso por conta de ser o Flamengo. Já foi desigual para outros times e vai continuar sendo desigual porque o nosso calendário é uma porcaria. Essa é a verdade. O Flamengo chega com 74 jogos, se não estou enganado, até o jogo da final do Intercontinental. Enquanto o PSG, depois das férias do meio de temporada, da temporada deles que acaba no meio do ano, o PSG jogou parece que 14 jogos, uma coisa assim. O Flamengo teve que jogar 2 jogos antes do PSG para poder chegar à final. Então isso fisicamente é uma injustiça. É como lutar com um lutador que já lutou 2 lutas antes de você entrar para lutar com ele descansado depois. Mas sempre foi assim, e o brasileiro, quando ele vai disputar esse campeonato, o brasileiro sul-americano, ele já sabe que é assim. Não adianta reclamar. Entretanto, eu vejo com olhos positivos essa participação do Flamengo. O Flamengo competiu dentro da possibilidade, se defendeu bem e foi como era para ser. Foi como era para ser, essa é a verdade. E agora o sentimento que fica, como eu comentei com meu colega, é que foi um ano muito positivo, cara. Fica muitos bons frutos pro próximo ano. Por exemplo, o Carrascal chegou, agora ele vai ter uma temporada inteira. O Jorginho chegou no meio da temporada, vai ter uma temporada inteira. O Pedro vai se recuperar da lesão, por exemplo. Tem peças que podem sair, tem peças que podem chegar. O Felipe Luiz vai passar mais um ano no comando do Flamengo, que é uma coisa raríssima. E é motivo para comemorar. Eu vejo muitos bons frutos, cara.
muitos bons frutos. Os jogadores merecem um reconhecimento, merecem ser recebidos como heróis, porque eles deixaram tudo em campo, cara. Tudo em campo, tá? Então, eu tô muito orgulhoso do Flamengo, tô muito orgulhoso de ser flamenguista. E esse jogo me mostrou que o futebol brasileiro, talvez não todos, mas, por exemplo, o Flamengo mostrou que a distância não tá tão grande, cara. Tem uma distância financeira, física, técnica, mas não é tão grande como se mostrou em outros momentos. E aí o que eu espero é que o Flamengo dispute, Palmeiras, outros times que são capazes, disputem aí quando cheguem lá no Mundial, cara, que não se acovardem, se defendam bem, sim, mas que não se acovardem, vão pra cima, cara, vão pra cima. Luta pela chance do título, não joga por uma bola, mas joga pelo título mesmo. Mostrar que o futebol brasileiro tem capacidade, tem competência, tem jogador talentoso, tá? Às vezes a gente menospreza muito nosso futebol, eu vejo isso, alguns torcedores falando, não só referente ao Flamengo, mas, se fosse o Palmeiras, tinha tomado 6, 7, cara, não é essa porcaria toda, cara, não é esse abismo todo, tá? Entretanto, é o que foi, o PSG foi campeão, o Flamengo foi muito elogiado pelo Luiz Henrique, treinador do PSG, que é o atual melhor treinador do mundo eleito. O Vitinha elogiou muito o Flamengo e fica bons frutos para o próximo ano, tá? Eu proponho agora a vocês a gente fazer uma análise rápida, eu não vou nem colocar na tela, do que ao meu ver o Flamengo deveria mudar, beleza? E aí vocês vão comentando aí, colocam nos comentários se vocês concordam, se vocês acham que eu estou certo e tal, porque para mim é algo muito proveitoso o Flamengo mudar onde deve mudar, economizar um dinheiro e colocar em peças pontuais, beleza? Vamos lá. Goleiros, eu tô aqui no site oficial do Flamengo, você pode acompanhar aí. Goleiros, o Flamengo tem o Diogo Alves, que é um dos meninos que sobreviveu àquela tragédia do Ninho do Urubu. O Matheus Cunha e o Rossi. O Matheus Cunha já tem um pré-contrato assinado com o Cruzeiro, ele vai pro Cruzeiro. Então o Flamengo fica só com o Diogo Alves e com o Rossi. Apesar da falha do Rossi no Intercontinental, eu lembrei isso para um amigo hoje, que ele quis crucificar o Rossi e tal. Eu disse, cara, a gente só chegou na final da Libertadores por conta do Rossi. Então, foi um erro, a bola poderia ter saído, como não poderia. Foi o jogo, cara, foi o jogo. A perna de todo mundo tava pesada, a concentração, a atenção, então eu prefiro não crucificar, beleza? Pra mim o Flamengo deveria continuar com o Rossi, deveria continuar com o Diogo Alves, que é o terceiro goleiro, mas contrataria um segundo goleiro pra incomodar o Rossi, mostrar que o Flamengo tem um substituto, caso ele não dê conta do recado. Beleza? Comenta aí, o que é que vocês acham? Na zaga, zagueiro, o Flamengo tem o Léo Pereira, o Cleiton, que tá de saída, se não estiver enganado ele vai pro Porto. Tem o Léo Ortiz, o Danilo e o João Vitor. O Cleiton tá de saída, até onde eu sei. Léo Pereira e Léo Ortiz têm contrato, são jogadores que estão nos planos do Flamengo. E embora o Léo Ortiz tenha recebido sondagem do Leipzig e o Léo Pereira recebeu sondagem, na verdade, do Galatasaray e de um time árabe, cara, se eu não estiver enganado. Então eu acho, só conferindo aqui o microfone, pessoal. Então eu acho que o Flamengo deveria se esforçar para manter o Léo Pereira, manter o Léo Ortiz, manter o Danilo, manter o João Vitor e trazer mais um zagueiro. Eu acho que o Flamengo precisa de mais um zagueiro ali em caso do lesão, até porque o Danilo já tem uma idade, o Léo Ortiz, por exemplo, se lesionou e tal, e o João Vitor ainda é muito imaturo, ele vai ganhar maturidade com a temporada. Então eu acho que o Flamengo perde o Cleiton, fica com o Léo Pereira, Léo Ortiz, Danilo, João Vitor e eu iria buscar mais um zagueiro. Beleza, galera? Laterais direitos, o Flamengo tem o Varela e o Emerson Royal. Cara, quem quiser gostar do Emerson Royal, fique à vontade. Pra mim, o Emerson Royal, ele não é jogador pra Flamengo. Emerson Royal não é craque. Pra mim, o craque é o empresário dele. Porque que jogador da cintura dura, cara. Ele é todo duro, o cruzamento é horrível. Pode ser, como eu falei com os outros, pode ser que com o final da temporada, pegando uma pré-temporada, se adaptando direitinho, que o cara renda. Mas a crítica da torcida do Tottenham, por exemplo, que fiz até música zoando ele, era justamente essa.
Que ele ou ataca ou defende. E quando ele tá atacando, ele não ataca bem. Quando defende, também não consegue defender bem. Então, foi uma contratação que, ao meu ver, apesar de ser uma oportunidade de mercado, não foi uma decisão acertada. O Varela eu manteria, mas eu me desfaria do Emerson Royal e traria um novo lateral direito, porque ele não inspira confiança. Pode ser que eu esteja errado e que na temporada ele demonstre ter capacidade para vestir a camisa do Flamengo. E eu vou ficar muito feliz em vir aqui para vocês e falar: galera, queimei minha língua, o Emerson Royal é o cara. Beleza? Laterais esquerdo, aqui é a grande dúvida, tá? O Flamengo tem Vinha, Ayrton Lucas e Alexandre. O que eu acho que o Flamengo deveria fazer, isso é o que eu acho, não é o que eu acho que vai acontecer. Eu acho que o Flamengo deveria ficar com o Vinha e com o Alexandre. Mas, vendo a cabeça do Felipe Luiz como é, ele vai querer ficar com o Ayrton Lucas e o Alexandre. O que eu sei é, não dá para o Flamengo ficar com esses 3 laterais com um salário tão alto, com outras posições do Flamengo precisando de jogadores. Então, eu me desfaria do Ayrton Lucas, até porque o Spartak Moscou e o Dinamo já mostrou, o Lokomotiv da Rússia também, já mostrou interesse em alguns outros momentos, e eu acho que seria uma boa para o Flamengo fazer dinheiro com o Ayrton Lucas e ficaria com o Vinha e com o Alexandre. Beleza? Volantes. O Flamengo tem o Everton Araújo, tem o Pulgar, tem o Alan e tem o Jorginho. Certo? Jorginho e Pulgar, pra mim, intocável. Eu venderia o Alan porque, sinceramente, cara, eu não suporto mais ver a cara do Alan. Não tem condição, cara. Não tem condição. Então, pra que seja o melhor pra carreira dele e o melhor pro Flamengo, até porque a torcida não tem mais essa simpatia pelo Alan, eu venderia o Alan e faria um dinheiro, até porque, se eu não tiver enganado, o contrato teve até o final do ano que vem. Então, já venderia o cara, faria uma grana e tudo certo. O Everton Araújo, ele é um bom jogador para ser um reserva. Entretanto, cara, ele é muito novo, o Everton Araújo. Ele tem aqui, deixa eu comentar com vocês aqui, ele tem 22 anos, cara. 22 anos. Ele tem muito a crescer, é forte fisicamente, mas ainda tem que amadurecer. E eu acho que nesse momento o Flamengo poderia fazer um bom dinheiro com esse menino. Um bom dinheiro, porque ele é bom jogador. Tá? Eu gosto do Everton Araújo. É bem destrutivo, na verdade. Mas, se o Flamengo não o vender, eu vejo que ele é um bom reserva, assim, e pode crescer bem, porque ele é bem novo, cara. Ele tem um ano aí de profissional, um ano e pouco de profissional. Então, ele é bem novo, ele tem uma margem de crescimento muito grande. Mas não me admira se o Flamengo vender, porque ele tem muita capacidade de crescimento, mas também tem um valor de mercado bem legal. O Flamengo pode fazer uma bela de uma grana com esse menino. Meio campo. E aí, esse meio campo, a gente tem que entender em que contexto de meio campo nós estamos falando. Eu costumo dividir meio campo, tirando os volantes, em MC, como no FIFA. MC ou meia. Meia pra mim é o meia criador, é o Arrascaeta. É o pifador, é o que dá passe, distribui jogo, controla jogo. E pra mim o Carrascal não é esse jogador. Ele arrisca jogadas, ele cria jogadas, mas não é o meia que segura a bola. Pelo contrário, ele perde muita bola. Então, ao meu ver, o Flamengo deveria se livrar de La Cruz para fazer dinheiro, porque ele é caro, ele foi caro, foi 100 milhões de reais, se não estou enganado. Foi caro o De La Cruz. E eu acho que se você vender o De La Cruz, você pode trazer um outro jogador para realmente fazer a função do Arrascaeta. O Flamengo ficaria no meio com o Saúl, Carrascal, Arrascaeta e um quarto jogador que você poderia investir uma bela grana e trazer alguém para realmente fazer essa função de pifador. Mas eu tô botando muita fé nessa pré-temporada que o Carrascal vai fazer, que ele possa melhorar e se desenvolver ainda mais, porque a temporada dele foi muito positiva, tá, cara? O cara chegar no meio da temporada, pegar o bonde andando e jogar de titular todos os jogos, praticamente todos os jogos que participou. Então é de muita valia pro elenco, beleza? Ataque. O Bruno Henrique, o BH, já anunciou que vai se aposentar no final da próxima temporada. Eu não faria isso, sendo ele. Eu sei que ele já tem uma idade, tem 37, né? É isso? Deixa eu ver aqui se eu tô correto. Tem 34, cara, o BH. Então eu acho que dependendo da temporada que vem e tal, eu sei que ficar no banco não é legal, não é cômodo. Mas, por exemplo, se ele não quiser continuar no Flamengo, ele pode ir pro mundo árabe pra fazer dinheiro. E o BH pra mim é um ídolo. Cara, o BH e o Arrascaeta pra mim é o símbolo máximo dessa geração. O Gabigol ele é muito marcante, ele é muito carismático e isso marca muito, mas o Bruno Henrique pra mim e o Arrascaeta eles superam qualquer coisa.
O nosso amigo Juninho Xereca, ele já tá praticamente acertado com o time do México. O Michael eu venderia também, faria uma grana, porque o salário do Michael, cara, é papo de maluco, velho. É papo de maluco, ó. O Michael no Flamengo recebe 1.800.000 por mês, cara. 1.800.000. O custo dele total nos 4 anos, o contrato dele vai até o final de 2028, vai ser de 72 milhões de reais. É muita grana para um jogador que mal entra, velho. Então eu venderia o Michael, faria uma grana, economizaria esse salário, porque tem isso. Quando você vende o jogador, você além de ganhar com a transferência, você ganha com se livrar daquele salário dele. E eu acho que é um bom motivo para o Flamengo se livrar do salário do Michael. Beleza? Então eu venderia o Michael também. O Pedro, velho, pré-temporada, recuperação, meu P9 bolado vai voltar, velho. O Cebolinha eu renovaria, aquele lado esquerdo ali do Flamengo, o Flamengo precisa. O Luiz Araújo também manteria. O Plata eu manteria. O Alacian eu venderia, porque também é novo, também é jovem, tem potencial e tem um valor grande de mercado. Então eu venderia o Alacian para fazer essa grana. E daria a pré-temporada pro Samuel Lino. Eu sei que a torcida tá pegando no pé e tal, mas bicho, o Lino, ele chegando com a temporada andando, velho. E novo elenco, embora seja o país dele de origem, mas um novo local, um novo clima, tudo de novo e tal. E o cara merece a chance de pegar pelo menos fazer uma temporada completa. Então, dos ataques eu ficaria. Ponta esquerda, Everton Cebolinha, desculpa, e Samuel Lino. Ponta direita, Luiz Araújo e Plata. Ataque, Pedro e Bruno Henrique, eu buscaria mais um centroavante. Porque o Flamengo precisa, cara. O Pedro ele não tem, por ser um centroavante grande, já ter passado por algumas lesões, ele não vai conseguir jogar sempre. Então o Flamengo precisa de um centroavante. E o Bruno Henrique fica naquela. Joga um pouco de centroavante, joga um pouco da ponta esquerda, pega o da esquerda e joga pra direita e tal. E, por último, e não menos importante, nosso treinador, eu manteria e seguraria ele pelo máximo de tempo que eu puder, porque o Felipe Luiz, ele vai para a Europa cedo ou tarde e eu prefiro aproveitar esse cara o máximo que eu puder. Galera, esse foi o vídeo, um vídeo um pouco mais longo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou já, se inscreve no nosso canal aí, dá o like, beleza? Curte o nosso vídeo, se inscreve no canalzinho, ativa o sininho da notificação para receber notificação sempre que a gente lançar um novo vídeo. Belezinha, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto, é nóis!